além de católico, o Jonathan, o ator que atua interpretando Jesus em The Chosen, ele também diz com a sua própria boca que ele faz parte da maçonaria. Escutem o que ele tem a dizer. Estou usando um manto com uma cruz nela. É a cruz do cavaleiro. 5 anos atrás eu fui nomeado um cavaleiro da Ordem Militar Soberana do Templo de Jerusalém. Desculpa, me enrolei um pouco, mas é a Ordem dos Cavaleiros Templários. Caso você não saiba quem são os Cavaleiros Templários, basta você olhar para a estrutura da maçonaria. Os Cavaleiros Templários estão literalmente no topo da hierarquia ao lado dos maçons de 33º grau. Ou seja, não dá para você subir mais alto na hierarquia maçônica do que um Cavaleiro Templário ou um maçom de 33º grau. A Madame Blavatsky disse que a versão moderna dos Templários foi, na verdade, inspirada e influenciada pelos jesuítas na tentativa de cristianizar a crença dos Templários. E, é claro, especialmente aquelas áreas conectadas à maçonaria. Agora, quando você tem maçons e jesuítas orquestrando e dirigindo um filme ou uma série cristã, infiltrando, e agora à frente do maior e do mais assistido programa de entretenimento cristão de todos os tempos, isso é muito preocupante. Porque a seita Mormons, ela está dirigindo e custeando diretamente toda a produção da série e do filme The Chosen. O site dedicado à Igreja Mormon diz o seguinte a respeito desse seriado. A Igreja Mormon está envolvida na produção do programa. The Chosen é distribuído pela Angels Studios, que foi cofundada pelos irmãos Mormon, Neil e Jeffrey Harmon. A igreja permitiu ao seriado que fizesse filmagens em seu set, que recriou Jerusalém. Integrantes da Igreja Mormon também fazem parte do programa. Darrell Reeves é um dos 2 produtores executivos Mormon do programa. Ele deu uma entrevista à Igreja dos Santos dos Últimos Dias em janeiro de 2022, falando a respeito de seu relacionamento com Jenkins no programa. Veja que é mais de um produtor executivo Mormon, e eles fazem muito mais do que apenas produzir um programa. Nisso tudo, qual é a intenção dos criadores por detrás dessa série chamada The Chosen? A gente precisa tomar muito cuidado ao dizer que amamos o mesmo Jesus. Afinal, a Igreja Mormon ensina que Jesus era literalmente o irmão de Satanás. Esse não é o mesmo Jesus que eu amo. A Igreja Mormon ensina que Jesus é um ser criado. Mas isso não é o que a Bíblia ensina. Afinal, João 1, verso 1 diz que no início era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade, mas só porque o personagem se chama Jesus, parece com Jesus, soa como Jesus, não quer dizer que é o mesmo Jesus da Bíblia. Nós sabemos que vai chegar um espírito anticristo que vai parecer muito com Jesus, vai falar como Jesus, mas é esse engano sutil que vai enganar todo mundo. Em Apocalipse 12, verso 9, a Bíblia nos diz que o dragão vai enganar o mundo inteiro. Essa daqui vocês precisam ouvir. Eu quero que vocês escutem o que o diretor de The Chosen, o Dallas, e o ator Jonathan acham, dizem e pensam dos protestantistas, dos evangélicos. Eu preciso que vocês escutem isso. Eu acredito que os protestantes acabaram exagerando, eles foram muito para o outro extremo. Tornaram-se céticos da arte porque não queriam ser idólatras. E porque eles não querem que o simbolismo os acabe tirando da verdade. É por isso que veem essas relíquias como idolatria. Mas hoje eu acredito que nós, protestantes, perdemos muita oportunidade de sermos artistas. Eu mesmo sou um artista. E eu mesmo faço essas coisas. Eu crio símbolos em meu trabalho. Eu acho que existe perigo nos 2 extremos, sabe? Um lado pode se tornar muito idólatra e o outro desdenhoso. Eu não acho que nenhum de nós estejamos nos extremos. O que eu quero dizer é que quando eu costumava vir a lugares assim, eu sentia que isso era errado. Mas agora que eu aprendi tanta coisa com os católicos, vejo que temos a mesma paixão por Jesus, mas apenas uma abordagem diferente na adoração. Hoje em dia eu vejo as coisas diferentes, sabe? Mas o mandamento de Deus diz claramente, não se curvem diante de imagens. Em Êxodo 20, versículos 4 e 5 lemos: Não farás para ti imagem de escultura,
nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Deus deixa muito claro que não devemos ter nada a ver com a idolatria. Veja na sua Bíblia quantas vezes Israel caiu e se afastou de Deus justamente por causa da idolatria. Então é preocupante para mim que o Dallas tenha chegado a essa conclusão de que esse assunto não é tão importante assim. The Chosen está preparando o mundo para o ecumenismo. Para você que não sabe o que é ecumenismo, é a união de todas as religiões em apenas uma, com o intuito de receber o grandiosíssimo escolhido deles, o anticristo. Vocês conseguem compreender? Jonathan, o ator que interpreta Jesus, fez uma live com o diretor do The Chosen, junto com o diretor do filme A Revolução Jesus. E a conversa foi muito interessante, porque nela ele fala sobre o universalismo, ou o ecumenismo, que reúne todas as fés. O que você gostaria que as pessoas aprendessem desse filme? O que você quer que elas tirem dele? Eu queria que o filme inspirasse a curiosidade. Talvez se elas fossem de uma outra denominação, que então possam ver como esse movimento que foi ecumênico afetou as vidas de tantos tipos diferentes de cristãos. Ele chegou mesmo até o ponto de ir até onde Lonnie Frisbee foi enterrado, e o que ele fez lá é realmente assustador. Antes de tudo começar, eu fui até a Catedral de Cristo e me sentei ao lado do túmulo do Lonnie Frisbee para rezar o rosário com ele. Eu então orei com ele, e tem um espaço vazio à direita do túmulo dele. Eu então me sentei ali. Na verdade, houve uma hora em que eu acabei me deitando ao lado do túmulo. Eu queria me conectar com ele, sabe? Bem, eu acho que estou dando detalhes demais, não é? Mas, enfim, é verdade. Foi isso mesmo que aconteceu. Então eu acabei de rezar com ele e disse: Lonnie, quero honrar você com esse filme. Eu realmente quero fazer justiça aos dons e poderes que Deus te deu pela graça dele enquanto você esteve aqui na Terra. Então, se fazer esse filme for uma boa ideia, por favor, me dê um sinal. Faça com que Deus me dê um sinal. Assim que eu acabei de falar, atrás de mim tinha uma porta aberta para a catedral, com um órgão gigante que tocou um acorde por 5 segundos. O som veio do órgão? Do órgão. Uau! Eu nunca tinha ouvido aquele órgão. Isso é muito interessante, porque se trata do mesmo órgão que estava lá quando ainda era Catedral do Cristal. Ele foi reformado. Então, após ouvir aquele acorde, eu disse: ok, obrigado pelo sinal. Quando você pede uma coisa, não para Deus, mas para alguém morto, você está com isso literalmente pedindo ao mundo espiritual que: ei, me mostrem uma coisa aí. Me mostrem algo para me convencer. E ele recebeu a resposta. Quando ele ouviu aquele órgão tocando, ele disse: certo, obrigado. A quem ele agradeceu? Não foi alguém que já estava morto há anos. Na verdade, ele agradeceu a espíritos malignos que deram esse sinal. Jesus, na verdade, disse que é uma geração má e adúltera que pede por sinais e maravilhas. E depois de tudo que foi colocado diante de vocês, eu espero que, se ainda tiver ficado alguma dúvida, vocês coloquem aqui para eu tirar. E por favor, façam algo para vocês mesmos. Compartilhem, porque Deus tem aberto os nossos olhos. A palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vocês não estão mais por inocentes. Deus sabe que agora vocês conhecem a verdade. Posicionem-se diante daquilo que vocês sabem, diante da verdade. Compartilhem esse vídeo, curtam esse vídeo e, por favor, se puder, entra lá, assiste os outros vídeos e curte o meu perfil para que haja engajamento. E quanto mais pessoas puderem saber da verdade, será uma bênção. Que Deus abençoe vocês.